Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rodrigo Miller, professor de Geopolítica e de Relações Internacionais. E no vídeo de hoje eu quero trazer a França para a nossa discussão, para o nosso canal, porque a França vem experimentando grandes momentos de turbulência política, econômica e social, desde pelo menos o final de fevereiro, início de março, quando o governo do Emmanuel Macron ele decidiu por conta própria, ele decidiu de forma quase que autoritária fazer uma reforma da Previdência dentro do país. E o que nós estamos observando na Europa como um todo, é que esta grande manifestação e essa grande turbulência que está acontecendo na França, ela está baseada em alguns fatores importantes e mostram principalmente a falência das instituições democráticas na Europa, talvez uma das maiores crises dentro do processo de integração da Europa enquanto uma unidade continental, uma unidade econômica, e nós estamos presenciando também um recrudescimento de diversos movimentos rivais dentro da França que vão surgindo à medida que o tempo passa, à medida que essa crise das democracias liberais se agrava, e nesse sentido nós estamos observando uma possível mudança da ordem social interna e também, como a França é um dos grandes países da Europa, estamos vendo também uma mudança do quadro geopolítico europeu continental. Então, nós estamos vendo aqui não apenas uma manifestação por uma reforma pontual, mas é algo que tem raízes muito mais profundas dentro do contexto da Europa, dentro do contexto da França, e para que nós consigamos compreender melhor, afinal de contas, como que está a geopolítica da União Europeia, como que está o desenvolvimento da União Europeia enquanto esse projeto de integração, a gente precisa colocar a França em centro, a gente precisa colocar um foco mais evidente naquele país, porque ela é muito importante para a Europa, sem a compreensão política daquilo que vem a ser a França, vai ficar cada vez mais difícil de a gente compreender para que lado a Europa está caminhando. Bom, mas para que a gente possa começar a debater essas questões, é necessário que a gente compreenda o processo de formação e de estabelecimento da União Europeia enquanto um bloco político, econômico, social organizado. Muitas pessoas falam hoje, a União Europeia ela tem decisões que saem a partir de Bruxelas, e nenhuma das pessoas da Europa sabe muito bem o que isso significa, que existe um Banco Central Europeu localizado em Frankfurt, mas poucas pessoas sabem como que se deu o processo de criação dele, e muitos europeus ainda não conseguem compreender direito como que se organiza toda a estrutura da economia da União Europeia, mas a gente precisa retomar essas questões para que a gente possa entender de fato o que está acontecendo na Europa na atualidade. Bom, então o que acontece? Para a gente entender essa questão da Europa, a gente precisa voltar lá para o contexto do final da Segunda Guerra Mundial, para que a gente possa entender o que aconteceu a partir dali. Então, qual que era a situação do continente europeu depois da Segunda Guerra Mundial? Cidades destruídas. Então a gente pega grandes cidades como Dresden, Berlim, Londres, um pouco em bem menor escala Paris, mas Praga, Varsóvia, todas essas cidades foram destruídas pela Segunda Guerra Mundial. A gente teve a União Soviética ocupando metade do continente europeu. Nós tínhamos uma grande pobreza dentro da Europa, afinal de contas, boa parte da infraestrutura foi destruída, muitos empregos foram perdidos, e todo o parque industrial que os europeus começaram a construir desde o princípio da Segunda Revolução Industrial estava em frangalhos. Portanto, para os europeus era uma situação catastrófica e era necessário que houvesse uma grande reforma, uma grande capacidade de articulação de forças políticas e econômicas para que o continente voltasse a apresentar um crescimento e assim conseguisse dar respostas para a população. Qual que era a resposta? O que estava tentando ser evitado dentro daquele momento? Em primeiro lugar,
que um regime como o fascismo e como o nazismo surgisse dentro da Europa. Afinal de contas, o fascismo e o nazismo eles surgiram no bojo das sociedades europeias como uma resposta à falência liberal. E os liberais, como foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, como os democratas liberais conseguiram acabar com as potências do eixo, era fundamental, dentro dessa perspectiva, que houvesse uma capacidade desses países de se rearticularem para evitar que esse tipo de regime ressurgisse na Europa e assim evitar uma possível Segunda Guerra Mundial e também o estabelecimento de uma possível onda de protestos e de revoltas em todo o continente. E aqui que a gente pode perceber que desde o princípio desse processo de integração da União Europeia, a ideia estava em trabalhar para o crescimento e fomento de instituições e para o desenvolvimento da economia e da política nos países. E ao longo de todo o processo de integração da União Europeia, o que ficou foram 50, 60 anos de marcos bastante evidentes que nós podemos observar aqui, que vão seguindo todo um processo de aprofundamento do processo de integração regional, para que a gente possa compreender basicamente a teoria de integração regional. Você sai de uma união aduaneira, que é basicamente uma união que os países fazem para zerar os impostos de importação entre as nações, para os produtos ficarem mais baratos e mais competitivos, até uma união monetária, onde os países eles utilizam a mesma moeda e, portanto, a sua política monetária e também a sua política fiscal apresentam um pouco de interdependência, um pouco de simbiose. Mas como que se deu esse processo inteiro? Na década de 50, por exemplo, tivemos a criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, entre a Alemanha e a França. Esses dois países rivais na Segunda Guerra Mundial, para que houvesse um processo de integração e interdependência, atrelaram as suas economias a uma comunidade, a um processo de integração, para evitar que houvesse de novo crescimento de rivalidades. Na década de 60, houve um alargamento desse processo de integração da Europa, com o chamado Tratado de Roma, que estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia. Então, 6 países da Europa passaram a gozar do livre tráfego de mercadorias e de serviços. Então as economias se integrando, as economias cada vez mais interdependentes, havendo um fluxo maior de capitalismo entre as nações, que estava começando a aprofundar essas relações entre os países. Na década de 80, esse fluxo que era estritamente comercial, ele ganha uma dimensão ainda maior com a assinatura do chamado Acordo de Schengen, que basicamente era o seguinte: se as economias estão fazendo comércio de mercadorias e de serviços e eles não estão pagando impostos, estão seguindo sem a fiscalização aduaneira, as pessoas, pelo contrário, elas ainda tinham que passar por postos de imigração para poder sair da França para ir para a Alemanha, da Alemanha para ir para a Itália, da Itália para ir até a Bélgica e assim sucessivamente. Então, o que os países decidiram fazer dentro desse processo? Vamos abolir as fronteiras internas da Europa, esse era o Acordo de Schengen. Então, as pessoas vão começar a entrar em cada um dos países de forma mais rápida, sem visto, sem burocracia, e isso vai fomentar a integração social e cultural. Então, em um primeiro momento, a gente vê a integração econômica, depois, em um segundo momento, a gente vê a integração cultural, que acontece na década de 80. Na década de 90, a gente tem ainda mais o avanço da integração, com o chamado Tratado de Maastricht, que forma oficialmente a União Europeia no ano de 1992. E por que é muito importante a formação da União Europeia? Porque é um processo de consolidação da integração. Então, integração em comércios e serviços, depois pessoas e agora política. E o mais interessante da União Europeia é que um dos pilares da integração regional na Europa
tem a ver com a política externa. Então, basicamente, todos os países signatários do Tratado de Maastricht, eles concordaram em fazer o seguinte: bom, já que nós estamos neste processo de integração, vamos fazer com que as nossas políticas externas elas tenham uma interdependência maior. Portanto, a gente vai consolidar princípios que sejam comuns a todos os países, para que assim a gente consiga ver um processo de inserção da Europa dentro das relações internacionais globais, e aí a gente consegue fazer com que todo o processo esteja concluído. Na década de 90 isso é um sucesso e pavimenta todo o caminho para o último estágio da integração regional, que é a consolidação de uma região econômica, financeira, política e monetária, que é a criação do euro. Então, o euro, essa moeda que hoje é conhecida basicamente em toda a Europa e aceita por quase a maior parte dos países daquele continente, ele foi um longo processo de formação, um longo processo de integração que foi fazendo com que todos os países da Europa tivessem relações muito íntimas, muito imbricadas. E aí a gente tem a consolidação do Banco Central Europeu, lá em Frankfurt, e a partir daqui a gente tem o estabelecimento da zona do euro. O que acomete isso? Bom, como a gente tem aqui no Brasil um Banco Central e agora a Europa tem um Banco Central, quem vai fazer as políticas monetárias, quem vai controlar a impressão de papéis, a venda de títulos, vai ser o Banco Central Europeu. E não mais o Banco Francês, não mais o Banco Italiano, não mais o Banco Alemão, o Banco Espanhol. Quem vai fazer todo esse processo de formação da política monetária é o Banco Central Europeu. E a gente percebe que até mais ou menos o ano de 2006, 2007, este banco ele foi ganhando cada vez mais terreno, ele foi consolidando-se como um importante mecanismo na estruturação do mecanismo de integração regional, fazendo com que a Europa saísse de uma possibilidade de conflitos lá no início, bem no iniciozinho da década de 50, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e aí neste período 2006, 2007, houve todo um processo de mudança significativa na Europa. Então nesses 50, 60 anos de integração regional, o que a gente viu foi um sucesso monumental das democracias liberais, uma união entre a social-democracia e os democratas liberais, que entenderam que para evitar o surgimento de um novo tipo de regime como o nazismo, era necessário que houvesse a consolidação de um bem-estar social, de um estado de bem-estar social que levasse benefícios para as pessoas, mas que ao mesmo tempo garantisse as liberdades individuais e também o crescimento do mercado capitalista, que fosse capaz de garantir as liberdades para que os produtores continuassem a produzir, que as empresas lucrativas tivessem boas remunerações e fossem capazes de garantir que houvesse uma capacidade de crescimento de PIB, que crescimento de tamanho da economia, para que depois viesse o estado de bem-estar social e repartir-se tudo isso com a população. Este foi um desenvolvimento que perdurou durante esses 60 anos. Só que, a partir do ano 2007, 2008, a coisa começa a mudar de figura. Por quê? Em primeiríssimo lugar, lá nos Estados Unidos, em 2008, acontece uma grande crise econômica ligada aos títulos do subprime, ligados ao mercado imobiliário, e isso explodiu uma bolha econômica, fazendo com que os bancos perdessem, fazendo com que muitas empresas falissem, e como os Estados Unidos são o centro do capitalismo internacional, isso acabou espraiando para o mundo inteiro. E como as relações entre Estados Unidos e Europa no mercado financeiro são muito grandes, uma das primeiras regiões, que sentiu este processo foi a Europa. Então, esse foi um choque muito grande que abalou países da periferia da União Europeia. Então, o que acabou acontecendo aqui?
A Inglaterra não, a Irlanda teve problemas, a Espanha teve problemas, Portugal teve problemas, a Grécia teve problemas. Por quê? Porque muito boa parte do estado de bem-estar social desses países, eles dependiam do crescimento econômico da Europa como um todo e principalmente da bondade da França e da Alemanha, que mais ou menos garantiam o estado de bem-estar social desses países. Então a periferia da União Europeia, a periferia da zona do euro, começou a enfrentar problemas na capacidade de manutenção desse estado de bem-estar social na Europa. E o que acabou acontecendo? Os países eles começaram a brigar entre si. Para vocês terem uma ideia, chegou um ponto que o partido que estava no poder na Grécia, o Syriza, que era um partido de extrema esquerda, ele quase rompeu relações com a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha e a França, vendo essa possibilidade de perder o controle do processo de integração e de capacidade de manutenção do regime liberal na Europa, fizeram com que os países tivessem que diminuir os seus gastos, fazer um arroxo econômico, e a partir daí gerou grandes críticas entre a população desses países. E aqui a gente já começa a ver o ressurgimento de uma ideia nacionalista, de uma ideia que vai dizer que a União Europeia ela talvez não seja tão boa assim, que a União Europeia talvez tenha sido construída sem a consulta das grandes massas de população na Europa. Afinal de contas, veio uma formação de cima para baixo, dos governos até a população, e assim a gente começou a ver esse primeiro nível de crise que acomete a União Europeia dentro desse período de 2007 e 2008. Isso leva até 2013, 2014, 2015, quando um outro fator muito importante que corrobora para esse estado de mal-estar na Europa como um todo. O que acontece? Em 2011, a gente tinha a eclosão da Guerra Civil na Síria, e a Guerra Civil na Síria ela toma proporções muito grandes no Oriente Médio. Basicamente, a Síria se torna um estado falido e as pessoas não têm condições de permanecer naquele país. Então, o que acaba acontecendo? Mais de 5 milhões de muçulmanos, eles saem da Síria e eles vão para a Europa. E aí eles entram por países como a Grécia, como a Espanha e como a Itália. Países que já estavam sofrendo crises econômicas, países que estavam sofrendo com esse mal-estar na Europa como um todo, e com o surgimento do Islã dentro de novo da Europa, acaba havendo uma reação de grupos que afirmam que a Europa está passando por um momento de multiculturalismo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre a geopolítica do Islã. E nesse vídeo eu comento que uma das estratégias do Islã é fazer com que as regiões que não são islâmicas sejam dominadas. E aí a gente pode observar que um dos pontos interessantes dentro dessa geopolítica é fazer com que haja um certo retraimento da população islâmica dentro da Europa. E aí a gente vê a emergência de grupos nacionalistas e de grupos que não estão satisfeitos com o multiculturalismo, que vão passar a defender as raízes da Europa, as raízes que fundaram a civilização ocidental, e a partir daí fazer um combate a toda essa agenda liberal que estava em curso desde dos princípios da integração regional na União Europeia. E aí a gente vê em 2016 um exemplo bem claro disso, que é a saída do Reino Unido da União Europeia com o Brexit. Quem que fez o Brexit nesse momento foi um partido chamado UKIP, United Kingdom Independence Party, que ele é liderado por um homem chamado Nigel Farage, e ele, vendo essa situação inteira na Europa, ele mostra que existe um mal-estar gigantesco entre a população, principalmente entre as massas trabalhadores e populares, que estão vendo a destruição do emprego, a deterioração dos termos de troca das economias, que estão vendo o conceito de família
sendo ali modificado, e segundo o Nigel Farage, esses grupos estão sendo subrepresentados em Bruxelas, sede da União Europeia, e também em Estrasburgo, onde tem o Parlamento Europeu, e isso gera um certo desconforto, fazendo com que que grandes massas da população europeia comecem a demandar por mudanças significativas dentro do processo. Então nós estamos vendo toda essa questão. Se outrora a integração regional parecia se estar consolidada, com esses três pilares e com esses tipos de movimento, acaba gerando uma dificuldade muito grande dos sociais-democratas e dos democratas liberais, que é basicamente aquela divisão entre centro-esquerda e centro-direita, ficarem cada vez com maior dificuldade de continuar liderando o processo de integração e de caminho para onde vai a Europa. E aqui a gente pode ir para o segundo ponto, que é como que a França está inserida dentro dessa situação. A gente estava vendo que a França ela exerce um papel fundamental dentro do processo de integração. Foi com a França que começou o processo da União Europeia. A França liderou grande parte do movimento de estreitamento das relações e amadurecimento do processo de integração. E hoje a gente vê que a França está no epicentro de uma crise política muito grande. E quais são as consequências dessa crise política e econômica e social que nós estamos observando na França? Em primeiro lugar, a gente precisa observar que o crescimento de grupos nacionalistas e de grupos que não querem o processo de integração regional na Europa tem ganhado espaço há pelo menos 20 anos. E aqui a gente observa duas figuras e duas personalidades muito importantes dentro da política francesa. Uma que é Jean-Marie Le Pen, que ela lidera um partido chamado o Front National, a Frente Nacional, e também Jean-Luc Mélenchon, que representa um partido chamado França Insubmissa, né? São dois partidos de espectros políticos diferentes, a Jean-Marie Le Pen de direita e o Jean-Luc Mélenchon de esquerda, mas ambos têm como visão o fim da União Europeia, e eles não querem que haja um processo de multiculturalismo exacerbado na França. Eles estão muito mais interessados em fazer com que as classes, as massas trabalhadoras da França, principalmente da região norte do país, onde tem a grande quantidade de indústrias da França, que eles passem a ser representados, que eles passem a ter algum tipo de voz. E se nós observarmos os pleitos eleitorais nos últimos anos na França, nós vamos perceber que essas duas correntes têm ganhado cada vez mais preponderância política. Para vocês terem uma ideia, em 2017, quando o Emmanuel Macron ele venceu as eleições pela primeira vez, o resultado de Macron foi de 66% contra 33% da Jean-Marie Le Pen. Em 22, portanto, o ano passado, nas eleições francesas, essa diferença caiu abruptamente, saindo de 66 para 58 para o Macron e de 33 para 42% da Jean-Marie Le Pen. Portanto, a Le Pen cresce 10% e há uma diminuição significativa de Macron, mostrando que a França está descontente com o processo de integração regional e da forma pela qual o Emmanuel Macron vem fazendo a sua consolidação da política liberal na França. E se nós somarmos o resultado da Le Pen junto com o Jean-Luc Mélenchon, nós vamos ver que os eurocéticos, ou seja, aqueles que não querem o processo de integração da União Europeia, ele supera o resultado do Emmanuel Macron. Esse é um dado muito interessante, porque, afinal de contas, a população vota uma parte em Emmanuel Macron para tentar frear aquilo que os especialistas em política internacional vêm falando de uma extrema-direita francesa, mas, ao mesmo tempo, a grande plataforma de sustentação do governo, de um possível governo de Jean-Marie Le Pen, é
exatamente a saída da França da União Europeia e a consolidação de um movimento nacional. Então nós vemos aqui que existe uma certa descompasso entre aqueles que votam em Macron, mas uma grande parte da população francesa está ali querendo mudanças mais significativas e só não votam em Jean-Marie Le Pen por conta de alguns desentendimentos e alguns desacordos que existem na política francesa. Ela é bem complexa. Então, este é o caldo que está colocado dentro dessa situação francesa. E o que representa e onde se encaixa essa reforma da Previdência dentro do governo de Emmanuel Macron? Ora, como a gente está observando uma dificuldade muito grande da Europa em manter o estado de bem-estar social, somado-se ainda a uma crise demográfica profunda na Europa, levada a cabo pela diminuição de filhos e também por parte da União Europeia, que durante muito tempo incentivou as pessoas a terem menos filhos, agora a gente vê que a gente tem uma população europeia muito envelhecida e eles precisam de reformas trabalhistas e de reformas do sistema tributário que façam com que as pessoas trabalhem até mais tarde, que elas contribuam para a manutenção do estado de bem-estar social e assim o processo de integração continua sendo estabelecido e a sociedade europeia não tem nenhuma mudança significativa. E o que a gente pode observar aqui? Bom, se a Europa está em crise, se o estado de bem-estar social está em xeque, porque arrecada-se muito, mas as pessoas não veem os benefícios disso na sua realidade, quando você propõe uma reforma como a do Emmanuel Macron propôs, isso vai gerar certamente uma grande crise, vai gerar uma insatisfação social muito grande e a possibilidade que essa massa social na França vote em um desses dois projetos, seja da Marine Le Pen, seja do Jean-Luc Mélenchon, seja muito grande. E o que isso representaria uma vitória desses eurocéticos na França? Em primeiro lugar, significa que o país que mais levou a cabo a integração não terá mais o suporte do governo. Então isso poderia representar uma crise profunda dentro da integração europeia, dentro do processo de consolidação. Afinal de contas, a Europa está em crise e isso pode fazer com que os dirigentes europeus eles tenham dificuldade de manter a coordenação das políticas em todos os países do continente. E um segundo aspecto importante é que nós podemos ver que a França, sendo também um exemplo para outros países, porque é um país que exporta cultura, faz com que outros movimentos desse tipo possam surgir na Alemanha, como de fato está surgindo em grande evidência, e assim o que nós observamos que a Europa vai caminhando para um processo que se antes estava muito mais ligado ao processo de integração, agora a gente pode ver um processo de desintegração. E isso, ao fim e ao cabo, pode representar para todos o fim de uma ordem liberal na Europa e também uma crise profunda na ordem liberal internacional que estava sendo construído tanto pela ONU quanto pela União Europeia. Nesse sentido, a gente vê que esses crescimentos desses grupos, esse processo de crise, essa insatisfação popular dentro do continente europeu está levando a integração regional a uma crise que vai fazer com que mudanças profundas aconteçam na sociedade francesa e na sociedade europeia, e nós precisamos observar quais serão os impactos disso dentro da política internacional. E se a gente observar a política internacional na atual conjuntura, para a Europa, uma crise desse tamanho na França e uma profunda vitória desses eurocéticos seria um motivo de muita preocupação, porque estamos vendo uma guerra na Ucrânia muito grande, as tentativas de coordenação de toda a OTAN e de toda a União Europeia para mandar equipamentos e para mandar suprimentos para a Ucrânia tem se mostrado em algum grau eficiente, mas existem divergências entre os países em como se dará essa ajuda, e nesse momento que a
a guerra na Ucrânia parece que está escalando de nível, parece que está cada vez mais quente, mais fervorosa, o que a gente pode observar aqui é que num momento muito importante do século XXI, a gente veja uma Europa mergulhada em uma crise profunda, sem a capacidade de se organizar e de se articular dentro dessa visão internacional mais ampla, fazendo com que a Rússia talvez tenha uma oportunidade de, vendo essas brechas e essas fraquezas na Europa, conseguir os seus objetivos de política externa. Portanto, quando a gente está observando essas profundas mudanças na política francesa e a gente observa aqui a reforma tributária, nós precisamos entender todo este contexto. Somente assim vai ser possível a gente fazer uma análise mais precisa de tudo aquilo que está se passando na Europa e ver como que esse continente que outrora conseguiu se organizar de forma muito bem estruturada está caminhando quase que para um caos socioeconômico. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.